E o ensino que eu quero trazer, eu quero tratar com os irmãos nessa noite, essa é a palavra que eu queria trazer para vocês, é que Deus nos chama a ser forte e corajoso. Mas forte e corajoso para fazer a vontade de Deus. E Ele promete que se nós formos fortes e corajosos para fazer a vontade dEle, Ele será conosco. Durante todo o ano de 2023 e durante toda a nossa vida. Seja forte e corajoso para fazer a vontade de Deus, e Ele será contigo. Eu falei aqui sobre vários desafios que você pode começar esse ano tendo, e a verdade é que quando a gente lê esse texto, meus irmãos, Josué, quando ele recebeu essa palavra de Deus, ele tinha um grande desafio pela frente. Eu não sei se você sabe o contexto desse texto que nós lemos, mas Josué, ele foi aquele que liderou e assumiu como líder de Israel e da nação de Israel, depois que Moisés faleceu. Então pensa no desafio que ele tem. Josué primeiro, ele precisa substituir o grande líder Moisés. Moisés foi o maior líder, talvez o homem mais influente que Israel teve. Foi aquele que trouxe toda a lei, que organizou a nação como nação, libertou o povo do Egito. Pensa nisso, eu tenho que substituir o homem que Deus usou para mandar as 10 pragas para o Egito, que Deus usou para abrir o Mar Vermelho, que Deus usou para mandar comida do céu. Josué tem que substituir esse homem. É um baita desafio. Além disso, ele tem que substituir Moisés na liderança de um povo que não é um povo tranquilo, é um povo teimoso. Ele não vai liderar um povo que é um amorzinho. Ele vai liderar um povo que ficou 40 anos rodando no deserto, exatamente por ser um povo rebelde e teimoso. Então, ele tem que substituir Moisés, na liderança de um povo que é um povo complicado, e Deus falou para ele o seguinte: Josué, chegou a hora e é você que eu vou usar. Chegou a hora deles tomarem posse da terra prometida. Então, Josué ia liderar o povo, numa conquista de uma terra. Só que o ponto é o seguinte: o povo de Israel não era um povo militar, eles eram escravos no Egito, eles não eram um exército militar treinado, e eles teriam que invadir terras, e invadir povos, e conquistar terras de povos militares. Então pense em todo o desafio que Josué tem pela frente, e eu vou ser bem sincero, eu fico me colocando na posição de Josué, eu estaria morrendo de medo, eu estaria falando: Senhor, eu não vou dar conta. E talvez você comece esse ano assim, pensando: Senhor, eu não vou dar conta. E a palavra de Deus para Josué e para mim e para você nessa noite é: seja forte e corajoso para fazer a vontade de Deus e Ele será com você. Seja forte e corajoso para encarar de peito aberto e com tudo os desafios que você tem para esse ano. E eu quero então explorar essas 3 frases: seja forte e corajoso para fazer a vontade de Deus e Ele será contigo. Primeiro, o texto, e essa é a grande ordem do texto, e Deus vai repetir isso para Josué 3 vezes: seja forte e corajoso, verso 6, verso 7 ele vai falar de novo: então somente seja forte e muito corajoso. Verso 9 ele vai falar de novo: seja forte e corajoso. O que significa ser forte e corajoso? E é interessante, eu fui estudar as palavrinhas que aparecem aqui, e é muito interessante qual é a descrição que Deus está fazendo aqui, que Ele deseja que Josué tenha, a postura de Josué diante dos desafios. Ser forte, meus irmãos, e quando a Bíblia coloca aqui seja forte, e Deus fala isso para Josué, tem a ver com, sabe aquele desafio, que ao invés de você dar um passo para trás, você parte para cima com força? Isso é ser forte, aqui no contexto. É você partir para cima dos desafios com força, e permanecer firme, inabalável, imóvel, de maneira que você está determinado, animado, cheio de energia. Isso é ser forte. É aquela pessoa que está cheia de energia, determinada, obstinada, e nada vai parar ela. Seja forte, Deus está falando para Josué. E não só seja forte, mas ele fala: seja forte e corajoso. Ser corajoso tem a ver com ser uma pessoa ousada, para fazer aquilo que normalmente ela não faria. Quais são as coisas que normalmente você não faria? Que normalmente você dá um passo para trás? A palavra de Deus diz: seja forte e corajoso. E ser corajoso é isso. É você fazer coisas que normalmente você não faria. Você ser ousado, audacioso, confiante. E eu estava pensando nisso, meus irmãos, porque a postura, na verdade, essa palavra, essa ideia de uma pessoa forte e corajosa, isso deveria ser a postura de todo crente, em toda a sua vida. Ser uma pessoa cheia de energia, determinada, animada, corajosa, que parte para cima dos desafios, que é ousada, porque ela sabe de uma coisa: Deus está comigo. Eu posso ser limitado, eu posso não ter sabedoria para lidar com algumas coisas, eu posso ser uma pessoa que eu olho para mim e falo: eu não vou ter forças para lidar com tudo isso, mas Deus é comigo. Então, seja forte, eu vou ser forte e corajoso, porque esse Deus é comigo. E eu estava pensando na prática, o que é ser uma pessoa forte e corajosa? E eu quero saber se você é dessa forma. E se você, eu quero que você se avalie pensando o seguinte: se você tem essas características. Mas uma pessoa forte e corajosa é uma pessoa que ela está sempre reavaliando, orando, sonhando e planejando.
A ideia de uma pessoa corajosa é uma pessoa que está sempre assim, pensando, ela nunca está acomodada no que ela está vivendo. Ela sempre está pensando o seguinte, o que mais Deus quer de mim? Então ela está sempre orando, reavaliando, planejando, sonhando, desejando. É aquele tipo de pessoa que não está sempre no mesmo lugar, mas entrando e saindo, e ela está se movimentando, buscando novas coisas de acordo com a vontade de Deus. Isso é ser uma pessoa forte e corajosa. Mas não só isso, é uma pessoa animada, cheia de energia, cheia de disposição para sair da zona de conforto. Isso é uma pessoa forte e corajosa. Eu tenho a minha zoninha de conforto. Eu tenho a minha vidinha que está tudo certo, está caminhando. E se eu continuar na minha zona de conforto, tudo bem. Eu não vou ter tantos desafios assim. Mas muito provavelmente, eu não vou viver tudo que Deus quer que eu viva. Eu não vou servir ao Senhor com a intensidade que Ele quer que eu sirva. Então seja forte e corajoso. Sonhe, ore, planeje, reavalie, seja animado, cheio de energia, e diante dos desafios, vai para cima, com determinação e audácia. Quais são os desafios que Deus coloca para você em 2023? O chamado do Senhor é, vai para cima, com determinação, com coragem, porque o Senhor é com você. Seja forte e corajoso para fazer a vontade de Deus e Ele será contigo. E sabe uma coisa que eu estava pensando, meus irmãos? Eu estava pensando nos personagens bíblicos. E essa ideia de uma pessoa forte e corajosa, essas duas características são características que nós vemos em todos os personagens, em todos os grandes homens de Deus da história, eles eram pessoas fortes e corajosas. Eu fico pensando, por exemplo, em Moisés, que Josué estava substituindo. Pensa nisso, um homem que era um pastor de ovelhas lá no deserto, Deus chama ele e fala, vai lá diante de Faraó e fala, deixa o meu povo sair. Que senão eu vou pesar minha mão sobre você. Pensa nisso. Para o homem lá, bater na porta de Faraó e falar, Deus manda. Tem que ser ousado. Tem que ser corajoso. Aí ele chega diante do mar e Deus fala para ele, levanta o cajado diante do mar para o mar abrir. E ele levanta e o mar abre. Tem que ser forte e corajoso para caminhar com o Senhor. Eu penso, por exemplo, no rei Davi. Pensa em enfrentar o gigante Golias. Ele, que era um pastorzinho de ovelhas, lutando contra um gigante, que era um militar, ele era treinado, era um soldado treinado, e era um gigante. E Davi faz o quê? Parte para cima, forte e corajoso. E se a gente for pegar todos os outros personagens da Bíblia, quando você pega Paulo, quando você pega Jesus, quando você pega os apóstolos, uma coisa que é comum em todos os grandes homens de Deus, eles eram homens fortes e corajosos. Pensa em Daniel, lidando com o rei Nabucodonosor, nos amigos de Daniel diante da fornalha, e dizendo para o rei o seguinte, rei, nós não vamos nos ajoelhar diante da estátua. E o rei falou, então eu vou mandar vocês para a fornalha. Ele falou assim, e o rei ainda fala, eu vou mandar vocês para a fornalha, então eu quero ver quem é o Deus que vai livrar vocês. E eles respondem para o rei, se Deus vai livrar ou não, eu não sei. Se ele quiser livrar, ele livra, se ele não quiser livrar, ele não livra, mas a gente não vai se ajoelhar. A verdade é que para caminhar com o Senhor, é necessário ser forte e corajoso. Porque a vontade de Deus para as nossas vidas, normalmente nos tira da nossa zona de conforto. Normalmente os desafios que Deus tem para nós, e as coisas que Deus faz em nós e por meio de nós, são maiores do que a nossa capacidade. E Ele faz isso de propósito, sabe por quê? Para ficar evidente que é Ele em nós. Então, os desafios que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, e para a vida de qualquer pessoa que diz o seguinte, Senhor, eis-me aqui, eu quero fazer a Tua vontade de te servir em todas as coisas, sempre os desafios do Senhor vão ser maiores do que a nossa capacidade. Para ficar evidente que é Ele em nós. Que a glória é dEle, que o agir é dEle. E o chamado dEle para a gente é, qual que é o seu papel? Seja forte e corajoso, porque eu estarei com você. 2023, seja forte e corajoso, para fazer a vontade de Deus, e Ele será contigo.